Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios. Nós vamos ler o capítulo 4, isso do versículo 17 até o 32. Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 até 32. Você também que está em casa, acompanhe a gente na leitura de Efésios, capítulo 4, versículo 17 até 32. Diz assim a palavra de Deus: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque estamos lendo a Tua Palavra e, além do entendimento intelectual, buscamos nessa noite um olhar do Espírito, Pai. Um olhar dirigido pelo Teu Santo Espírito, Pai. Iluminado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Para reconhecermos, ó Deus, a Tua presença em meio a estas palavras, ó Deus. E para sermos transformados pela Tua Palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Muda-nos, ó Pai, e venha nos abençoar para que a aplicação da mensagem tenha um alvo certo no nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo está falando aqui com a igreja de Éfeso, e Paulo está falando a respeito de uma nova criatura. Está falando a respeito de deixar uma maneira de viver antiga para viver uma nova maneira de viver, a nova maneira que aprendemos em Cristo. Recentemente, eu não sei quantos sabem, mas um homem teve um problema grave de coração lá nos Estados Unidos e uma equipe de cirurgiões fez algo inédito até então. Eles pegaram um coração de porco e colocaram, fizeram um transplante de coração. E este homem recebeu então um coração, já havia acontecido situações em que usava-se parte de coração de membros de animais, mas nunca um coração inteiro. E este homem recebeu um coração inteiro neste transplante. Era o único meio que ele tinha
para sobreviver. Inclusive, foi um animal que foi tratado para não ter ali o que iria agredir o corpo humano. E a maior preocupação dos médicos era que este coração de porco não seria compatível com o corpo daquele homem. E aconteceu que, de início, ele não rejeitou, e ele acabou sobrevivendo por 2 meses, mas infelizmente faleceu. Ele acabou ficando 2 meses com este coração de porco, mas depois ele faleceu, e em decorrência também desse fato, de ter um corpo estranho, recebendo um coração de porco naquele momento. O que eu queria trazer de relação com este fato, em relação ao que o apóstolo Paulo está falando neste texto, é que o pecado é incompatível com o corpo. O pecado é incompatível com o corpo como igreja, corpo de Cristo. O pecado é incompatível com o corpo como nova criatura, individualmente, cada um que tem um encontro com Cristo. Assim como aquele homem rejeitou, assim como aquele corpo rejeitou um coração de porco, assim é também aquele que é nova criatura em Cristo. Ele deve rejeitar as obras da carne. As obras da carne se tornam incompatíveis, se tornam simplesmente incompatíveis com aquele que é nova criatura. O Paulo está falando, vocês que são agora nova criatura, se é que vocês aprenderam de Cristo, não vivam mais como os gentios, que são aqueles que ainda não receberam a Cristo, que são aqueles que ainda têm um entendimento obscurecido. O pecado não é mais compatível com vocês que aprenderam de Cristo. Irmãos, algo complexo, é a formação do homem. E tem algo que a maioria deve conhecer, que é o DNA de cada um. O DNA carrega ali, é uma molécula que carrega toda a informação genética de um organismo. Ou seja, o seu DNA carrega todas as informações a respeito até da cor do seu cabelo. E, através da leitura do DNA, é possível, inclusive, detectar seus ancestrais e tudo mais. Irmãos, é como se nós pudéssemos pensar que quando alguém é nova criatura, quando alguém recebe o Senhor Jesus, quando alguém tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, é como se mudasse na essência. É como, não que isso aconteça mesmo biologicamente, mas é como se nosso DNA fosse transformado. Mas é como se meu corpo não enxergasse mais da mesma forma que antes. É como se a minha visão, as minhas intenções, a minha vida inteira é transformada na essência. O meu DNA, que é aquilo que diz a respeito de toda a informação genética minha, é transformada. Porque quando eu encontro a Cristo, Cristo está nascendo em mim. Cristo está nascendo na minha identidade. O Diego está morrendo e Cristo está nascendo a cada dia mais. Então Paulo está falando isso. Se vocês aprenderam de Cristo, então como estão vivendo ainda da forma que era ainda como separados da vida de Deus? Se vocês agora encontraram o Senhor, sejam novas criaturas. Sejam novos. Efésios mesmo é um livro que fala bastante a respeito da questão do corpo, a questão da comunhão. Efésios capítulo 2 fala, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos criados para as boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus para as obras que são compatíveis com o Filho de Deus. Afinal, o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, está cada dia mais nascendo em nós. Portanto, ao conhecer a Cristo, nós somos chamados para as boas obras que são compatíveis com Cristo. Porque Cristo está sendo maior do que eu mesmo. Esse é o Evangelho. Este é o Evangelho de vida. Esse é o Evangelho em que nós não recebemos um coração de porco, mas recebemos o coração de Cristo. Recebemos a intenção de Cristo.
recebemos os olhos de Cristo, recebemos a compaixão de Cristo, recebemos o amor de Cristo. E aquele homem teve o coração de porco ali tentando bombear o seu sangue por 2 meses, mas não foi suficiente. Assim como o pecado também não vai ser suficiente para todos aqueles que fazem do pecado uma parte de si. Não é possível continuar dessa forma, com as obras da carne, porque em algum momento não vai mais ser possível aquela situação que não é compatível com a sua vida com Deus, não vai mais bombear vida, não vai mais te fazer continuar caminhando. Mas quando nós recebemos a Cristo nesse novo coração, aí sim é compatível essa nova vida que a gente fala, aí sim é compatível essa nova vida que a gente canta, aí sim é compatível essa vida que nós vemos na palavra de Deus e que muitas vezes pode parecer tão distante. Mas por que eu não vivo essa vida? Por que eu não tenho essa fé? Por que eu não sou tão firme como estes homens e mulheres que eu vejo na palavra de Deus? E muitas vezes é porque a gente ainda não teve essa transformação, esse novo coração, esse novo revestir de Deus, de Cristo em nós, nos tirando todo o entendimento obscurecido. Efésios capítulo 5 também diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Então Paulo fala bastante, bate nessa tecla em Efésios, dizendo à igreja: vocês agora antes eram trevas, mas agora são luz no Senhor, portanto vivam como filhos da luz. Então basicamente o que é esse revestir-se de Deus, o que é essa conversão? É abandono da antiga vida e o desenvolvimento da nova vida. Este é um resumo do Evangelho, este é um resumo do encontro que nós temos com Cristo. Abandono da antiga vida e desenvolvimento de uma nova vida. Esta é a síntese, né, do que é a vida do cristão. Abandono do velho homem e a alegria de receber um novo homem, uma nova mulher que está sendo formada por Cristo. Gálatas capítulo 6, Paulo diz também: pois não é nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre Israel de Deus. Então não é sobre as marcas externas, como Paulo está falando em Gálatas, que era a circuncisão. Muitos ainda tinham aquela dúvida, fazer ou não esse ato, né, que era uma obrigação no Antigo Testamento, cumprir com essa ordem da circuncisão ou não. Mas Paulo diz claramente em Gálatas, não é a marca externa, irmãos, é ser nova criatura, é nascer de novo, é ser novo em Cristo, é receber o novo DNA, é receber o coração de Cristo, é sair das obras da carne para ir para as obras do Filho de Deus, para ir para as obras de Deus, as obras que Deus tem preparado para aqueles que caminham com Ele. Portanto, a velha vida que nós precisamos abandonar é a vida do entendimento obscurecido. E a tradução do grego, quando fala sobre esse entendimento obscurecido, tem também algo que significa, um verbo que pode significar petrificar, formar calo. É um entendimento endurecido, insensível. É quando não há mais uma consciência que, quando você peca, te diz, né, que aquilo não está em conformidade com o que você acredita. As pessoas estão se tornando, Paulo está mostrando aqui, calejadas, já não mais se preocupam com o pecado. São insensíveis, porque o pecado já tomou conta, porque o coração de porco já faz parte. É como se aquele homem que recebeu o coração de porco falasse: não, eu vou viver a minha vida, saísse do hospital e fosse viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Pessoas estão se tornando insensíveis diante do pecado. Insensíveis, estão petrificadas, estão com calo, calejadas. Isso resulta em uma vida que não tem lugar para Deus.
Por isso a necessidade de Paulo exortar. A vida de alguém que tem entendimento escurecido é a vida de alguém que não encontrou a Cristo ainda. Portanto, é uma vida sem lugar para Deus. E a nossa maneira de andar afeta o nosso entendimento espiritual. A nossa maneira de andar é importante, porque se nós somos chamados para as boas obras, a nossa maneira de agir é o que vai ditar as obras que nós fazemos. Filipenses capítulo 3 diz o seguinte: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Paulo também está lá em Filipenses exortando pessoas que não estão mais percebendo seus pecados, que se tornaram insensíveis, calejadas, que têm o entendimento obscurecido. Pessoas que só pensam nas coisas terrenas. Esse é um dos sintomas de alguém que tem entendimento obscurecido. Só pensa nas coisas terrenas e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. Ou seja, eles não só estão pecando, mas eles estão até mesmo sentindo orgulho do pecado. Eles estão tendo glória naquilo que eles deveriam ter vergonha, a ponto de vivenciar isso. É o distanciamento de Deus que eles estão presenciando, que eles estão vivendo. Mas o destino deles é a perdição. Nós temos também, nesse sentido de insensíveis, que fala aqui em Efésios, um sentido de cessar o senso de dor. Não ter mais a dor do pecado. No sentido de ser indiferente, insensível. Irmãos, o Brasil ocupa atualmente, e isso eu vi na semana essa notícia, o 2º lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil, infelizmente, está nos dados em relação à sexualidade infantil e tudo mais, está lá entre os países que estão na frente. Justamente porque, e eu entendo que a nossa cultura é rica, nossa cultura tem músicas e um repertório muito rico, culturalmente falando, mas nós vivemos um tempo de insensibilidade ao pecado. Muitas músicas, muitas séries, filmes, hoje em dia, podem, aos poucos, ir espalhando essa insensibilidade. Colocando crianças, fazendo com que crianças tenham acesso a algo que introduz a sexualidade, né, através de músicas, através de situações vistas na televisão. E isso mostra o quanto nós estamos aqui, mas fazemos parte de uma nação caída, de um povo que precisa de Cristo. Mas muitos crentes podem dar audiência para isso. Muitos que estão vivendo na igreja podem dar audiência. Eu pergunto, você que está ouvindo, você que está nos assistindo, você que está aqui, eu poderia pegar sua playlist, as músicas que você escuta, os filmes que você vê, as séries que você vê e passar aqui no culto? Não, tem música que não pode passar. Mas se não pode passar aqui na igreja, por que pode passar todos os dias no seu celular? Por que todos os dias você pode ouvir? Porque nós não vivemos de um culto aqui na igreja, nós vivemos na nossa vida inteira um culto de adoração ao nosso Deus. Então, se eu não posso trazer algo aqui para este ambiente da igreja, porque eu vou achar que não é compatível, então simplesmente isso não é compatível com a minha vida. Então, simplesmente eu não vou dar audiência para isso. Eu não vou dar audiência para músicas que vão contribuir para essa situação do Brasil. Eu não vou dar audiência para filmes, para séries que vão contribuir. E é claro que a gente tem aquela questão de reter o que é bom. Mas não é por isso que eu vou buscar o que é ruim. Não é porque eu posso reter o que é bom que eu vou buscar o que é ruim. Não é porque eu posso reter o que é bom que eu vou buscar o que é distante de Deus. Por isso, veja o que você tem se alimentado. A gente vem aqui e se alimenta da palavra.
A gente vem aqui e se alimenta de canções. E eu não estou falando para você não assistir filmes, não ter uma vida cultural, não ter essa prática de visitar museus e tudo mais. Nós temos riqueza na cultura. Mas não deixe que essa insensibilidade te faça dar audiência para aquilo que não vem de Deus. E não deixe de se alimentar de Deus na semana. Porque Paulo também está exortando para que estes insensíveis, esses que têm a vista obscurecida, tivessem essa vida com Deus, que é um revestir, que é uma identidade nova, que é um DNA. Eu não posso aqui mudar o meu DNA. Eu não posso aqui mudar e falar, eu não quero mais ter o DNA do meu pai, eu não quero mais ter o DNA da minha mãe. Assim como o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele não pode mais ficar em cada ato da sua vida mudando a sua identidade. Porque se nós nascemos em Cristo, nós somos dele, feituras dele para boas obras. E para não sermos nós mais compatíveis com as obras da carne, mas compatíveis com as obras da luz. Não mais compatíveis com as obras das trevas, mas compatíveis com as obras da luz. Portanto, veja aquilo que você tem se alimentado, veja aquilo que você dá audiência, veja até mesmo os seus relacionamentos. Crente precisa ter amigo não crente. Crente precisa ter amigo não crente para justamente falar do evangelho para esses amigos. Crente precisa ir comer uma pizza, precisa sair com amigos não crentes, precisa cultivar amizades com pessoas não crentes. Porque muitas vezes esse relacionamento é o que vai levar a vida para essa pessoa. Mas se você tem um amigo, se você tem alguém que vai deixar de ser seu amigo, se você não compactuar com aquilo que esse amigo faz, escolha sempre servir a Deus, escolha sempre seguir a Deus. Não negocie aquilo que você é diante de Deus. Não negocie a sua nova identidade e abandone a velha vida do entendimento obscurecido, abandone a vida da insensibilidade, abandone a vida dos que estão calejados e receba a mudança e a transformação que o Evangelho proporciona. E essa mudança é a mudança de um novo padrão de pensamento. Como eu falei, muitas vezes, quando vamos pecar, na primeira situação vem aquela consciência. Olha, está errado isso que eu fiz. Vem a culpa, vem a dor. Na segunda vez, vem também. A terceira, vem, mas vai diminuindo. A quarta, a quinta, até que a pessoa vai se tornando essa insensível. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa, o amor de Deus em Cristo Jesus é tão maravilhoso, que Ele pega de volta, que Ele traz de volta os insensíveis, que Ele traz de volta pela graça e pela misericórdia, aqueles que estão longe e traz uma mudança de consciência, reprograma a nossa mente, tira o coração de porco incompatível e fala, olha aqui, um coração inteiro. Vem novamente, tira a insensibilidade, e é o que Cristo faz, é o que a palavra de Deus faz, e é o que você pode buscar nessa noite. Senhor, eu não quero mais ser insensível, eu quero essa mudança de padrão de pensamento, aonde eu vou voltar a sentir na minha consciência, perceber, porque Deus, o Espírito Santo age na nossa mente, a transformação da mente que Romanos fala, o Espírito Santo age num todo. E quando pecamos, a nossa consciência tem que ir contra realmente ao que estamos fazendo. E nós podemos buscar no Senhor essa mudança nessa noite. Se somos estes os que são insensíveis diante do pecado, se somos estes que estão com o entendimento obscurecido, o conhecimento do Senhor Jesus nos levará ao caminho oposto. Como Efésios capítulo 1 diz, eu peço a Deus, nosso Senhor, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Olha o que Paulo está falando. Paulo falaria isso para
qualquer um que tem o entendimento insensível. Olha o que eu peço, que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês. Porque é obra do Espírito Santo. Porque não é obra do pastor. Porque não é obra resultado de muito ir ao culto. Mas é obra da ação divina. É obra da ação sobrenatural de Deus. Afinal, aquele que é crente, aquele que é convertido, está tendo a vida divina dentro de si. Está tendo a vida de Cristo, a vida sobrenatural de Deus está nascendo dentro de mim. E sobrenaturalmente eu vou começar a enxergar. E sobrenaturalmente eu posso ter um novo coração. E posso ter o iluminar dos olhos do coração. E o coração de porco vai ficando de lado. E eu vou recebendo um coração que não vai durar 2 meses. Mas um coração que vai me fazer viver como nunca vivi antes. Irmãos, um teólogo diz que o maior problema de uma sociedade pagã, é quando se perde a concepção do Deus vivo. O maior problema de uma sociedade é quando essa sociedade perde a concepção do Deus vivo. Irmãos, nós não podemos deixar de ter a concepção que Deus é real, que Jesus vive, que Jesus reina. Não podemos deixar que a sociedade, todo esse entendimento obscurecido que reina em toda uma nação, possa influenciar em nós que somos crentes, filhos do Deus vivo. Nós que somos aqueles que vivem palavras de vida eterna, que somos aqueles que dizem como o apóstolo Pedro, para onde irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Portanto, se a nação, se toda uma geração está caindo na perdição e na insensibilidade, nós somos a igreja do Deus vivo. Se toda uma nação, se toda uma geração está caindo, está calejada, insensível, nós seremos a igreja do Deus vivo. Nós seremos os crentes do Deus vivo. Nós seremos os filhos do Deus vivo. Nós seremos os pregadores da palavra de vida. Nós seremos os cantores dos louvores de vida. Nós não traremos para a igreja esta insensibilidade, se nós buscarmos esta oração de Paulo, dizendo: Senhor, abre os nossos olhos e ilumina com Teu Espírito Santo. Abre os olhos do nosso coração. E nós podemos orar nessa noite também para a nossa igreja, para a IPI. Abre os olhos, Senhor, do nosso coração, para que nós possamos saber a esperança da nossa vocação. Para que como corpo, como igreja, nós possamos ter o espírito de sabedoria e de revelação que vem no pleno conhecimento do Cristo vivo, e não do Cristo intelectualmente conhecido, mas o Cristo conhecido como Cristo vivo, o Cristo Rei, o Cristo exaltado, o Cristo que nós nos consagramos numa canção. É este Rei, é o Rei da Glória. É o Rei da Glória que vem voltando. É o Rei da Glória que vem para buscar a igreja. É a mensagem viva de esperança que nasce no coração da igreja que vive o Evangelho. Não de uma sociedade onde Deus está morto, onde há insensibilidade, mas a sociedade que sabe onde tem uma igreja, está lá a igreja do Deus vivo. Que assim seja nesse bairro, que assim seja no Brás, que assim seja quando nós chamarmos pessoas para estes cultos, quando as pessoas vierem para a cantata, quando as pessoas estiverem conosco em acampamentos, quando as pessoas forem recebidas na sua casa, que eles não vejam que aqui não está a parte da sociedade pagã, mas está a parte dos filhos de Deus. Aqui não está a parte da sociedade caída e insensível, mas está a parte daqueles que são sensíveis ao Espírito Santo. Que aqui não está o ambiente dos obscurecidos, mas está o ambiente dos iluminados.
Seja assim sua casa, seja a marca da sua vida. Seja o diferencial da sua vida, o pleno conhecimento de Cristo e o espírito de sabedoria que Ele dá para você viver e saber distinguir no decorrer da sua vida o que é o coração de porco e o que é o coração compatível com o corpo, compatível com o homem, o coração que Cristo dá. Filipenses capítulo 3 diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Seja este o nosso desejo. O que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é poder sentir, poder vivenciar o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele. Meu último ponto é que essa nova vida, essa iluminação que Deus nos dá, gera uma nova maneira de viver. E se nós podemos, de repente, participar dessa sociedade pagã com aquilo que a gente consome lá fora, eu também trago para o corpo, para a igreja. E como Paulo fez aqui, ele trouxe pecados que estavam ali sendo comuns entre os irmãos. E começa a trazer isso no sentido de que, assim como você não pode consumir algo lá fora que tem a ver com pecado, muito menos aqui, que é o corpo, que é a igreja, que é um lugar onde o pecado, obviamente, não vai ser nem um pouco compatível. Então Paulo diz a respeito, no começo, a respeito de não mentir. Basicamente, o diabo é o pai da mentira. Não mentir é algo que deve ser natural para aquele que teve o DNA transformado. A mentira corrompe o corpo. A mentira é até mesmo uma base para a confiança uns para com os outros. Se alguém vive a mentira, não consegue fazer parte do corpo. O corpo rejeita. Porque a mentira é o coração de porco dentro do corpo igreja, dentro do corpo de Cristo. Portanto, não mintam. A mentira é incompatível com a comunhão que nós temos. Porque como Paulo diz em Romanos também, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Portanto, se um membro mente, este membro não está sendo compatível com o corpo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Paulo está utilizando também algo que foi falado pelo filósofo Pitágoras, e até mesmo esse filósofo, os discípulos desse filósofo, tinham um costume de toda vez que havia um momento de ira, antes do pôr do sol, eles se abraçavam em reconciliação. É mais ou menos isso mesmo que Paulo traz. Não deixe que o sol se ponha, não deixe que venha a noite e você permaneça irado. Mas antes, abrace. Antes, transmita a graça de Deus, que é agora a sua identidade. Transmita algo que naturalmente flui de você, que tem o novo DNA de Deus, de Cristo, nascendo dentro de você. Transmita com graça. E não deixe que a ira permaneça. Porque quando damos oportunidade para que a ira nos tome, estamos dando lugar ao diabo. E quando damos lugar ao diabo, nós estamos trazendo incompatibilidade para o corpo. Quando damos lugar ao diabo, nós estamos trazendo o pecado e estamos nos distanciando dessa nova maneira de andar. Assim como a ira, a mentira, Paulo também traz outras fraquezas, no sentido de exortar a respeito de toda blasfêmia, de toda gritaria, de toda amargura, indignação, ira, qualquer maldade. Paulo vai trazendo pecados comuns que não devem ter lugar na igreja de Cristo. Irmãos, que as suas palavras transmitam a graça de Deus que há dentro de você. O corpo precisa disso. A igreja precisa disso. Lembra que eu falei que nós somos a igreja do Deus vivo? A igreja do Deus vivo é a igreja em que cada membro transmite graça. Em cada palavra.
Perdoem. Perdoem. Paulo termina falando, perdoem como Cristo perdoou vocês. Vale a pena continuar? Vale a pena não perdoar? Transmita a graça de Deus. Transmita a graça de Deus que Deus derrama sobre a sua vida. Não continue com o coração de porco. Não continue com todo o rancor, com a angústia, com a ira. Mas pense que a nossa vida não é sobre o que nós estamos vendo somente. Não é sobre somente as coisas terrenas. Mas como eu disse, é sobre o Cristo que virá buscar a sua igreja. Virá buscar os seus, virá buscar os que seguiram Deus vivo. Não se apegue. Não se apegue às coisas terrenas. E não deixe de transmitir graça com as suas palavras. E não dê lugar ao diabo em nada que você fizer. O diabo está esperando isso para colocar algo incompatível que vai prejudicar o corpo. Mas que você possa ter noção da sua nova identidade em Cristo e não dar lugar ao diabo. Que a boa consciência, a transformação da nossa mente possa nos fazer vivenciar as obras de Deus. Irmãos, concluindo, que a nossa boca transmita a graça. Que os nossos olhos vejam em tudo a graça de Deus. Porque temos esse DNA transformado. Porque temos a identidade de Cristo sendo formada em nós. Que as nossas mãos trabalhem para transmitir a graça de Deus. Que tenhamos nós a compaixão de Cristo para ver o necessitado lá fora. Que tenhamos nós a compaixão de Cristo para ver o irmão que está com depressão, o irmão que está com tristeza. Que sejamos nós estes que vão erguer as mãos para ajudar o próximo, representando o próprio Cristo no meio da igreja. Que nossos ouvidos sejam inclinados ao conhecimento de Deus, a aprender sobre Jesus, a aprender a graça de Deus. Que antes de tudo aquilo que a gente pode ouvir nessa semana, nossos ouvidos estejam inclinados a ouvir sobre a graça de Deus, a ouvir sobre a vida de Deus, e que não deixemos que o nosso tempo seja consumido e que a nossa audiência vá para aquilo que nos distancia dele e para aquilo que alimenta uma sociedade pagã e não uma sociedade cristã. Que as nossas mentes sejam iluminadas pelo Espírito Santo para pensarmos nas coisas do alto e para que a nossa consciência e a transformação da nossa mente e o Espírito Santo nos dirija neste todo para que nós possamos saber em cada decisão e em cada ato da nossa vida seguir a vontade de Deus compatível com a nova vida que eu tenho em Cristo. Que nós sejamos assim, vivendo plenamente as obras do Espírito, obras que fazem parte da nova criatura que nós somos agora em Cristo. E deste novo coração, não mais compatível com as obras da carne, mas compatível com as obras do Espírito. Que assim possamos ter uma semana nos lembrando de quem nós somos em Cristo. Que o pleno conhecimento da verdade seja tão visto e conhecido como nunca foi nessa semana. E ainda hoje você possa perceber Cristo nascendo ainda mais dentro de você. E que essa identidade seja fortalecida nessa noite. Você nasceu para algo muito maior do que participar de uma sociedade sem Deus. Você nasceu para viver em Cristo, para ser revestido de Cristo, para ser nova criatura. Sigamos assim, novo DNA, vivendo as obras que são compatíveis com o corpo de Cristo, louvando ao Senhor e sendo relevantes nessa geração. Amém.